Olá, alunos, sou a professora Fábia Martins de História. Vamos iniciar aqui mais uma aula, só que agora com um tema diferente, que é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um assunto de extrema importância, porque é um assunto muito importante para o século XX, mas que tem suas raízes e suas origens nos séculos anteriores. Inclusive, para nós tratarmos sobre Primeira Guerra Mundial, é necessário, por exemplo, nós falarmos sobre a Revolução Industrial, porque a Revolução Industrial ela trouxe ali a grande concorrência entre as nações, principalmente quando se fala imperialismo, neocolonialismo, onde você tem nações brigando por matéria-prima, área para investimento, mercado consumidor. Então, esses três elementos atrelados à concorrência entre as nações, né, vai gerar esse grande conflito em 1914 a 1918. Tá? E é um dos temas que atrai muitos jovens, porque também virou jogos. Você também vê o tema em filmes, vê em HQ, você vê também em romances, na literatura, não é, como tema. E é um tema que atrai, na verdade, muitas pessoas, porque tem um fascínio, porque você tem ali elementos ligados, não só a questão, de surgimento de armas que vão ali levar à morte de inúmeras pessoas ao mesmo tempo. Você tem uma guerra armamentista, você tem destruição em massa também. É claro que eu não estou falando aqui de bombas atômicas que você tem na Segunda Guerra Mundial, mas você já tem armas, por exemplo, de longo alcance, que você tem um potencial de destruição muito grande. E você tem também bombardeio de cidades, você tem registro, principalmente através de cartas desse contexto, que vieram a público, e que fascinam esse contexto. Nós temos, inclusive, fotografias que estão sendo colorizadas, que acabam também valorizando muito esse contexto e que atraem cada vez mais pessoas para discussão desse tema tão importante. Bem, antes de nós começarmos, é necessário a gente perceber que a Europa, que foi o palco central da Primeira Guerra Mundial, ela não tem a mesma configuração política que tem hoje, e nem também o regime político. Então, vamos iniciar aqui com um mapa político, e também falando aqui o que nós temos de diferencial na Europa dentro desse contexto. Então, vamos lá. Portugal, Espanha, França, acompanhem por favor aqui o mouse, Itália, Suíça, Bélgica, Holanda, Grã-Bretanha, Dinamarca, a Alemanha, tá? Império Austro-Húngaro, Áustria-Hungria. Aqui já começam algumas diferenciações, né? Áustria-Hungria, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Albânia, Grécia, Bulgária, Romênia, Império Otomano, né? Aqui já tem uma diferenciação, porque hoje em dia você não tem Império Otomano também. E o Império Russo, a Rússia, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, se você comparar a área hoje territorial da Rússia, é bem menor, porque muitas se tornaram independentes. Aqui nós temos o grande Império Russo. Nós não temos ainda, por exemplo, aqui Polônia, é uma das grandes diferenciações.
Nós temos Áustria-Hungria aqui como um grande império, Alemanha também aqui como um grande império, tá? Quando eu falo império é porque é administrado por um imperador, não é? E nós temos aqui a Grã-Bretanha, olha aqui, também, França, alguns países nós já conhecemos, e aqui essa região que a gente chama aqui região dos Balcãs é totalmente diferente também a configuração hoje, certo? Na época nós temos Bósnia, aqui inclusive com a mesma cor da Áustria, do Império Austro-Húngaro, porque nós temos aqui, né, a dominação do Império Austro-Húngaro que anexou o território da Bósnia, certo? Sérvia, Montenegro, Albânia, a gente tem uma configuração muito importante aqui desses países que lá para frente eu vou falar da importância desses países na Primeira Guerra Mundial, que vão ser alvo aqui de importância, tá? Dentro desse contexto de Primeira Guerra, tá? E Império Otomano, né, como eu falei anteriormente, não existe hoje, mas existia antes da Primeira Guerra, tá? Isso é só para vocês terem uma ideia da configuração da Europa antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Vamos passar adiante. Bem, a primeira parte dessa aula nós vamos falar sobre o que levou países ricos, industrializados, que tinham colônias no mundo, enfim, a articular entre si, criarem alianças, não é, políticas e também ali de acordos, digamos assim, bélicos, tá? E que posteriormente vão declarar guerra entre si em 1914. Ou seja, vamos trabalhar os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Duas coisas são muito importantes aqui, né, que vamos retomar, que são os conceitos de imperialismo e neocolonialismo, tá? Eu vou ler os dois conceitos e explicar cada um deles, porque é necessário aqui a gente retornar esses conceitos aqui, que é importante. Imperialismo consiste na dominação econômica com reflexos políticos e culturais de um país sobre o outro. Ok. Aqui a gente fala da expansão de nações industrializadas, daí a importância da Revolução Industrial que começou na Inglaterra no século XVIII, mas vai se expandindo para outras nações, certo? Essas nações começam a se industrializar e a querer ocupar no mundo, não é, o seu espaço. Então nós temos a Inglaterra, onde começa esse processo de industrialização, mas também vamos ter na segunda fase da Revolução Industrial Alemanha, França, Bélgica, Holanda, Rússia, Estados Unidos, Japão e outros. Então essas nações, quando chega na segunda fase da Revolução Industrial, elas começam o processo de industrialização e começam a rivalizar entre si, principalmente pelos três principais, digamos assim, elementos de briga desse imperialismo, que é a matéria-prima, que é essencial para o processo de industrialização, para você montar uma mercadoria necessária em matéria-prima. Quando você já monta a mercadoria necessária, o mercado consumidor, então elas estão brigando por mercado consumidor também, e também áreas onde elas possam investir o lucro, tá? E é claro que dentro desse contexto elas precisam também conseguir colônias. Essas colônias que são fora de seu território, que nós chamamos aí de neocolonialismo, não é? Não confundir com o colonialismo lá das grandes navegações, porque agora é outro contexto, é pós-revolução industrial. Então, neocolonialismo, ele é um conceito, e aí vamos lá para o slide, significa a dominação total de um país sobre o outro. A maioria dos países africanos e asiáticos foi vítima do neocolonialismo, pois seus territórios foram conquistados e submetidos num plano econômico, político, administrativo, militar e cultural. Bem, aqui, não é, o neocolonialismo, ele
faz parte do imperialismo, mas aqui, gente, a dominação ela é total. O imperialismo ele pode atuar de várias formas. Ele pode ser uma influência, como é hoje os Estados Unidos, influenciando o Brasil na sua política, na sua atuação, certo? Em relação às relações políticas e econômicas entre os presidentes. Isso é imperialismo. Mas também, não é? E aí a gente volta para esse contexto, o que aconteceu no século XIX, que é muito importante, que é a expansão dos países europeus dominando territórios de fato e ocupando esses territórios, dizendo assim, olha, esses são nossos territórios e nós vamos ocupá-los, certo? E nós vamos dominá-los e também usufruir de todos os meios que eles são capazes de nos sustentar daqui para frente o nosso processo de desenvolvimento e industrialização. Então, por isso que continentes como África e Ásia são submetidas, num plano de dominação muito profunda, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, um mapa falando sobre esse processo que nós chamamos de a partilha da África. Por que a partilha? Porque a partir da Conferência de Berlim, capital Alemanha, várias lideranças europeias, certo? Decidiram ali simplesmente ocupar o território africano sem qualquer representação de representantes africanos ali ou lideranças africanas. É do tipo assim, traduzindo, quem chegar primeiro ali no território africano, conseguir se instalar, o território é seu. Ou seja, ignoraram completamente os seus habitantes, as suas etnias, a cultura local. E aí o que nós temos no final do século XIX é justamente esse mapa. Ele é todo colorido porque justamente as cores representam a dominação de cada nação europeia. Não todas, mas as principais que dominaram. Então, por exemplo, de cor aqui amarela nós temos a dominação da França, Marrocos, Argélia, por exemplo, Ilha de Madagascar, eu estou lendo só algumas aqui, Grã-Bretanha, Egito, Sudão, Nigéria, Togo, Rodésia, União Sul-Africana, Espanha, nós temos Saara espanhol, nós temos aqui um pouquinho aqui, no extremo norte do Marrocos, Togo, nós temos aqui Itália, a Líbia, Eritreia, Somália, Bélgica, nós temos o Congo belga, e Alemanha, nós temos aqui Camarões, África Oriental alemã, África Sudoeste alemã, Namíbia, Então, praticamente o que a gente percebe é que o território, ou seja, praticamente todo o continente africano, a gente pode estimar que 92% do território africano foi praticamente dominado pelos países europeus e usufruindo do seu território, retirando matéria-prima, escravizando. Nós temos história, por exemplo, de Leopoldo II, quando dominou aí a região do Congo belga, por exemplo, e do surgimento do apartheid na África do Sul é um outro exemplo, Então, esse contexto de disputa por territórios acirrou e posteriormente também é um dos motivos pelos quais ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Outros motivos vêm também do que nós chamamos do imperialismo ligado aos movimentos nacionalistas que surgem também dentro da Europa. Então, o revanchismo francês, ele é trabalhado também dentro desse contexto. Agora, como é que surge esse revanchismo francês? Para quem não sabe, revanchismo é uma rivalidade, é um sentimento que você vai sendo, é um sentimento de revanche que vai sendo alimentado ao longo do tempo ali. Então, eu vou ler aqui e explicar em seguida. Vamos lá.
A França acalentava um sentimento de revanche pela derrota imposta pelas tropas prussianas na Guerra Franco-Prussiana, que ocorreu entre 1870 a 1871. Os franceses também perderam as regiões de Alsácia e Lorena, rica em ferro e carvão, para os alemães após a guerra contra a Prússia. Olha só, gente, a guerra aqui, aliás, a rivalidade, o revanchismo francês em relação à Alemanha nasce justamente pelo processo do imperialismo alemão. A Alemanha, gente, a partir da segunda etapa da Revolução Industrial, ela também começa a se tornar uma nação industrializada. Ela quer também se tornar uma nação industrializada, uma potência industrial. Com isso, ela cria o seu projeto de desenvolvimento. Dentro desse projeto de desenvolvimento, ela quer se expandir dentro da própria Europa, conseguindo também territórios que possam também ser essenciais a esse processo. Um desses territórios é Alsácia-Lorena, que é uma província da França nesse momento. Aí vocês ficam perguntando assim, peraí, quer dizer que a Alemanha está desejando o território que nesse contexto não é dela? Exatamente. Alsácia-Lorena, nesse momento, é uma província francesa. Mas por que os alemães vão justamente pensar em anexar esse território? E aí a gente volta um pouquinho atrás, antes de 1870, que é quando começa a guerra entre franceses e alemães. Bem, antes da Guerra Franco-Prussiana, muitos alemães ou povos de origem germânica, que o povo alemão é de origem germânica, começaram a viver nessa província francesa, tá? Essa província, ela também é rica em ferro e carvão. Para quem estudou Revolução Industrial e para quem entende de um pouquinho de industrialização, sabe que ferro e carvão são matéria-prima para a indústria. Ferro é essencial para a construção de muitas matérias-primas, inclusive maquinário. Carvão é fonte de energia. Então, os alemães pensaram, bem, se existem descendentes alemães dentro de Alsácia-Lorena e juntando a isso, ainda existe reservas de ferro e de carvão, por que a gente não pode reivindicar? Tem um lado cultural e, por outro lado, nós temos um lado econômico que vai nos favorecer dentro desse contexto, desse plano de desenvolvimento que nós temos para a Alemanha. Então, a Alemanha decretou guerra à França para conquistar o território de Alsácia-Lorena. Essa guerra foi chamada de Franco-Prussiana, não confundir com Rússia, que não tem nada a ver, mas porque o antigo Império Alemão era chamado de Império Prussiano, tá? Império Prussiano. Então, por isso que a guerra foi chamada de Franco, né, dos francos, Rússia, aliás, França, e Prussiano, por causa dos alemães de origem germânica, tá? Para vocês terem uma ideia de como essa revanche ela foi tão importante dentro da França, ela também foi passada de uma geração para outra até chegar, não é, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, perdão. Então aqui eu coloquei um relato de um soldado quando ele é convocado, tá? Ele está indo para a guerra já. Olha só, a Guerra Franco-Prussiana aconteceu em 1870, tá? Ele é um soldado de aproximadamente 18 anos, não é? Mas que ele foi ensinado a odiar os alemães por causa da perda de Alsácia-Lorena. Então vamos lá. Robert Portis, estudante francês. Quando criança na escola ou no seio da família, falava-se com frequência sobre as províncias perdidas de Alsácia-Lorena, que haviam sido tomadas à França após a Guerra de 1870. Olha a expressão que ele usa, haviam sido tomadas à França. Ou seja, Alsácia e Lorena pertenciam aos franceses e foram tomadas, não é? Ou seja, os franceses perderam a guerra para os alemães
E a Primeira Guerra era a chance que os franceses tinham de retomar Alsácia-Lorena. Continuando a carta. Queríamos recuperá-las. Na escola, essas províncias eram assinaladas com uma cor especial em todos os mapas, como se tivéssemos de luto por havê-las perdido. Olha aí mais uma vez ele colocando. As províncias eram assinaladas com uma cor especial e é muito interessante que ele coloca, né? Era como se estivéssemos de luto por havê-las perdido. Então, é uma expressão muito forte porque o povo francês, eles têm um sentimento de perda, como se fosse um luto. Eles não se perdoam aí por eles terem perdido a guerra. E para piorar a situação, né? Como os alemães venceram a guerra, eles invadiram o território francês, chegaram na capital, que é Paris, e ainda tiveram, né, os franceses que assinar um tratado entregando a Alsácia-Lorena no próprio território francês, na capital francesa. Então é muita humilhação para os franceses. Continuando. Quando ingressei na universidade, testemunhei no meio acadêmico também esse grande sentimento de perda. Em nossas conversas, costumávamos dizer que talvez a guerra fosse iminente. Mais cedo ou mais tarde, ela eclodiria. Dizíamos, mas nós, os jovens da época, queríamos muito recuperar as províncias. Então, aqui, mais uma vez, ele coloca essa questão de que se os antepassados dele, né, perderam Alsácia-Lorena, mas esses antepassados também incumbiram as gerações futuras de reconquistar essas províncias. Então, esse ódio aos alemães foi passado de uma geração para outra. Assim, nos primeiros dias de mobilização militar, houve muito entusiasmo. E aqui ele já está falando no contexto de guerra. Já foi anunciado, né, que a França está em guerra com a Alemanha. Então, eles estão todos entusiasmados, os jovens, a gente vai falar disso ainda posteriormente, mas os jovens franceses, alemães, na verdade, todo mundo está muito empolgado para ir para a guerra, por incrível que pareça. Todos gritavam ávidos para tomar o caminho da frente de batalha. Os carros e os vagões de trens carregados de soldados estavam cheios de bandeiras tricolores. Aqui é uma referência, não é, à cor da França, que são 3 cores. E gritavam, para Berlim, para Berlim. Para quem não sabe, Berlim é a capital da Alemanha. Queríamos ir para Berlim imediatamente com baionetas, espadas e lanças e arremeter contra os alemães. A guerra, pensávamos, duraria no máximo 2 meses ou talvez 3. Olha aí, né? Então aqui a gente percebe o quanto os jovens da época queriam realmente a toda força matar os alemães, não é? Recuperar Alsácia-Lorena. E eles acreditavam também que a guerra duraria muito pouco. É claro que a gente sabe que a guerra durou até 1918, certo? Que essa questão de que a guerra duraria muito pouco foi realmente, né, uma ilusão. Bom, para vocês saberem o que aonde está Alsácia-Lorena, eu coloquei o mapa aqui nos slides. Então, olha aqui Alsácia-Lorena, onde está essa seta amarelinha aqui, né? E ela está pintada aqui de branco e lilazinha, que já faz parte do Império Alemão. Ou seja, já foi tomado. Isso aqui é pós-guerra franco-prussiana, tá? Aqui de verde é a França. E vocês percebem que Alsácia-Lorena é limite com o Império Alemão, tá? E aqui é pós-guerra, infelizmente, né? O Império Alemão leva melhor e leva também, é claro, como prêmio Alsácia-Lorena, tá? Outra rivalidade também que, digamos assim, vai fermentar ainda esse caldeirão que vai literalmente, aliás, não é um caldeirão, vamos supor que seja uma panela de pressão, né, que vai explodir, dando início à Primeira Guerra Mundial, vai ser a rivalidade entre a Inglaterra e a Alemanha. Então nós temos aqui, Inglaterra e Alemanha disputavam diretamente a hegemonia econômica e política sobre o mundo. A Inglaterra havia sido o berço da Revolução Industrial, como eu já falei, e dispunha do maior império do mundo, claro, né? Ela foi o berço da Revolução durante muito tempo, se desenvolveu, tinha jazidas de ferro e carvão,
tinha também ali já um potencial, capital, mão de obra, enfim, mas na segunda etapa da Revolução Industrial, outras nações também já começam a querer também se desenvolver, principalmente a Alemanha, tá? Já a Alemanha, porém, não dispunha de muitas áreas coloniais estratégicas para ampliar e sustentar esse crescimento. Lançava-se assim a um grande esforço para conquistar investimento, espaços e o controle de territórios coloniais. Esse era um momento que incomodava os ingleses. Ou seja, a partir da segunda fase da Revolução Industrial, gente, a Alemanha ela começa a, que eu já falei do plano dela de desenvolvimento, então ela não rivaliza apenas com a França. Lembram aí da Guerra Franco-Prussiana que eu falei anteriormente, mas agora ela também, ao mesmo tempo, está rivalizando com a Inglaterra, tá? Porque a Inglaterra ela é detentora junto com a França de imensas áreas territoriais que nós chamamos de colônias, não é? Fora do seu território. Ainda há pouco eu mostrei o mapa que a gente chama de partilha da África, onde a Inglaterra e a França detêm grande parte do território ocupado. E a Alemanha está ali, exprimida em alguns territórios. Então isso vai gerar uma concorrência muito grande e também a Alemanha se questionar por que França e Inglaterra têm tantos territórios e a gente não tem. Então, se elas têm, a gente vai ter que conquistar à força. E também, né, vamos também tentar, né, fazer alianças contra essas nações. Então, nós temos também aqui uma disputa por território e a Alemanha ela vai acirrar ainda mais e, por outro lado, a Inglaterra não vai também ficar atrás dessa rivalidade e vai tentar manter, é claro, todos os seus territórios, toda a sua influência também no mundo. Eu coloquei aqui, por exemplo, o mapa da dominação imperialista na Ásia. Ainda há pouco eu coloquei da África e aqui é da Ásia, para vocês terem uma ideia dessa distribuição desigual do que nós chamamos de colônias. Então, de verde, adivinhe, é dominação da Grã-Bretanha, Inglaterra. Então, ela domina a Índia, Sarawak, Singapura, Austrália, Tasmânia, Nova Zelândia. A Alemanha, ela tem esse pedacinho aqui, ó, onde está uma parte apenas da Nova Guiné. Então, para você ver sempre que a Alemanha, ela está, não é, sempre com a menor área conquistada de territórios coloniais no mundo, sempre atrás. E isso vai incomodar o seu processo de desenvolvimento. Daí a rivalidade com a Inglaterra. Outras questões também vão entrar nessa rivalidade que vai fermentar mais esse sentimento aí, né, de revanche, de disputa entre essas nações. E aqui a gente já vai falar sobre os alemães novamente, mas com outros que estão mais, digamos, para o lado oriental, não é, da Europa. Nós vamos ter dois movimentos nacionalistas que vão brigar entre si também nessa parte mais oriental da Europa. De um lado nós vamos ter o pan-eslavismo e o pan-germanismo. Pan-eslavismo. Antes de mais nada, a palavra pan, ela significa união de uma determinada cultura, ou seja, você vai unir ali, não é, afinidades culturais. Por exemplo, jogos pan-americanos. Se são jogos pan-americanos, você vai reunir nações que estão dentro do continente americano, tá? Exclusivamente. Então, o pan-eslavismo, ele é aqui, como eu coloquei o conceito, o movimento dos povos de língua eslava da Europa que defendiam a unidade política e cultural entre eles, tá? Só que aqui, atualmente,
o que são esses povos eslavos atualmente? Rússia, Eslovênia, Eslováquia, Polônia, não é? Sérvia, Montenegro, Bósnia, Herzegovina ou Herzegovina, não é? E assim por diante. Nesse contexto, antes da guerra que nós estamos falando, a maior nação eslava é o Império Russo czarista. Czar é o imperador russo, ou seja, ele que controla ali o Império Russo, ok? Então esse movimento ele é de extrema importância porque ele vai alimentar principalmente, não é, a Sérvia, de que a Sérvia ela deveria, enquanto nação, unificar povos de origem eslava da região dos Balcãs. A gente já vai ter um mapinha ali para vocês, meu Deus, onde é que fica essa região? Calma, muita calma que eu vou mostrar. A região dos Balcãs, não é? Ela é uma região que é tipo uma colchinha de retalhos, tá? Então, ela tem ali povos eslavos, mas tem ali também povos eslavos, mas tem religiões ortodoxas, religião católica ligada aos romanos, não é? Você tem muçulmanos ali, enfim. Essa região, ela vai ter um apoio muito grande, tá? Dos russos, ou seja, do Império Russo. Só que essa região também vai ser visada por um outro império, que é o Império Alemão, de origem germânica. Os alemães têm um outro tipo de origem, que é a origem germânica. Então, isso vai gerar o pangermanismo, que é a ideologia que pregava a unificação dos alemães e dos austríacos para impedir o domínio dos eslavos, dos balcãs, ou seja, você tem duas ideologias brigando pelo domínio da Europa Oriental, basicamente. Tá? Agora, por quem é comandado esse pangermanismo? Adivinhe, a Alemanha, principalmente. Apesar de que a Alemanha, não é, ela tem um apoio principalmente do Império Austro-Húngaro. Eu costumo dizer ali que as duas elas sempre andam de mão dadas, né? Os dois, o Império Austro-Húngaro e o Império Alemão, tá? Para vocês entenderem os países balcânicos antes da Primeira Guerra, então nós temos aqui, olha, Império Austro-Húngaro, aqui em cima, aí vem descendo, né? Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, né? Sérvia, Montenegro, que na verdade aqui Kosovo, Montenegro estavam aqui todos sobre o domínio da Sérvia, não é? Romênia, Bulgária, Macedônia, Albânia. Então essa galera aqui todinha, digamos assim, estavam sob o domínio, não é? Aliás, estavam, a gente chama aí de região balcânica, perdão, tá? Chamamos de região balcânica, tá? Esse mapa aqui já mostra como está hoje, certo? Então, nós temos aqui Croácia, Bósnia, Montenegro, Kosovo, Sérvia independente, Albânia, Macedônia, Bulgária, Romênia, tá? E praticamente nós temos aqui todos esses países independentes. Então, vamos só voltar aqui. Olha aí como era e como está hoje. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, meu Deus, onde é que fica esses países balcânicos? Socorro, né? Então, ali, olha, atravessou a Itália, digamos, o mar Adriático, e no norte da Grécia. Pronto. Aí, onde era o antigo Império Otomano, hoje você tem a Turquia. Olha aqui, né? Turquia, ok? Para vocês entenderem, certo? Porque muitas vezes, gente, por que eu uso mapas, tá? É justamente para vocês entenderem
onde está a localização e por que essas localizações são importantes no contexto da Primeira Guerra, tá? Isso aí são estratégias que eu uso para vocês entenderem o contexto da Primeira Guerra Mundial, porque aqui nesse momento existe uma briga por territórios e é necessário vocês entenderem também onde ficam esses territórios, tá? Certo? Essa questão balcânica ela se torna importante por uma coisa muito interessante, não é? Nós temos de um lado os eslavos, de outro os germânicos, certo? E aí a Alemanha tinha um projeto muito significativo de, não é, uma estrada de ferro, uma ferrovia que sairia basicamente de Berlim e ia até Bagdá, tá? O projeto era muito simples, né? Saía da cidade de Hamburgo, passando por Berlim, Praga, Viena, na Áustria, né? Enfim, Belgrado, Sofia, e aqui passaria, claro, pela região balcânica e se dirigia até o Oriente Médio, chegando principalmente a Bagdá. Por que essa estrada de ferro? Justamente por causa do petróleo e também para o escoamento, não é, também de outras mercadorias, certo? Acontece que o problema maior, tá, não é a construção dessa estrada, mas sim, né, a construção dessa estrada justamente na área da região balcânica, porque os eslavos não tem muita amizade com os germânicos dentro desse contexto. Porque de um lado a região balcânica quer se manter independente e de outro os germânicos, principalmente, né, o Império Austro-Húngaro, quer anexar essa região justamente para manter ali uma dominação política, econômica sobre essa região, certo? Então esse plano aí ele é econômico, mas também tem um lado político, não é, muito forte. Para conseguir esse plano, é claro, de fazer essa estrada de essa ferrovia Berlim-Bagdá, é uma estratégia fantástica do ponto de vista do ponto de vista econômico, mas em compensação você precisa agir sobre a região balcânica. A gente olhando para o mapa, a gente percebe o seguinte: se os alemães não fossem construir, por exemplo, essa ferrovia, para eles chegarem em Bagdá, eles teriam que subir uma rota, acompanhem o mouse aqui, né? Sair aqui pelo extremo norte, tá? O caminho pelo mar é extremamente maior, tá? Gastaria-se muito mais e a rota é muito mais perigosa. Então gastaria-se mais dinheiro, mais tempo, e com uma ferrovia, não é? Mesmo que nesse contexto o trem ele não tenha assim, uma super velocidade como tem hoje, mas seria muito melhor, não é, para você levar mercadoria, pegar a mercadoria, vender produtos, fazer na verdade a comercialização, certo? E aí tem a questão, como você vai fazer uma ferrovia se no meio do caminho há uma pedra e eles se chamam eslavos? E aí começou um projeto de expansão dos germânicos sobre a região balcânica. E o Império Austro-Húngaro anexa justamente a Bósnia-Herzegovina, tá? Vamos voltar aqui ao mapa. Então você tem aqui o Império Austro-Húngaro, tá? E eles anexam a Bósnia-Herzegovina. Quando isso acontece, a Sérvia ela fica simplesmente numa situação, não é, desesperadora. Porque se eles conseguem anexar a Bósnia-Herzegovina, a próxima possivelmente seria ela. E outros também, né, regiões dos Balcãs. Até, claro, chegar no Oriente Médio, que é ali, né, o Império Otomano, que é aliado, inclusive,
dos germânicos, tá? E por outro lado, a Sérvia também, naquele sonho que ela tinha de transformar a grande Sérvia, que é unificar toda essa região, não é, aqui sobre o seu domínio, com o auxílio do Império Russo, iria fracassar. Aqui, gente, começa uma série de atentados, porque também os bósnios, os sérvios, por serem eslavos, por tentarem manter sua independência, não gostam também desse processo que nós chamamos de invasão territorial, de imperialismo por parte do Império Austro-Húngaro. Começam uma série de atentados, surgem também sociedades secretas também, né, que tem também uma trajetória terrorista. E nisso, infelizmente, no meio de toda essa disputa entre nações, cria-se alianças entre essas nações. Então, o sistema de alianças eles vão sendo criados ao longo do século, no final do século XIX e início do XX. As principais alianças são a Tríplice Aliança, em 1822, não é? Os governos da Alemanha e Áustria-Hungria assinam um tratado que ficou conhecido como Tríplice Aliança. Enquanto os alemães buscavam se proteger do revanchismo francês, olha aí, os italianos aderiram para se fortalecer na disputa por colônia, pois pretendiam anexar territórios ao norte da África, como a Tunísia, sob o controle francês. Então, a Tríplice Aliança ela começa a se formar em 1882. A Alemanha, né, Áustria-Hungria, que já são aí amiguíssimas, digamos assim, se unem à Itália porque a Itália está rivalizando com a França. Então a Alemanha ela promete ali, né, para, digamos, trazer a Itália para o seu lado, ela promete ali, olha, já que você quer a Tunísia, né, que está sob o controle da França, nós vamos te ajudar a conseguir esse território, mas olha, fica do nosso lado. Então é isso que acontece. Então eles formam a Tríplice Aliança, tá? Por outro lado, a França começa a perceber que ela está cercada de inimigos. Você tem a Alemanha, que faz limite ali no seu território, tem a Áustria-Hungria, que fica ali também quase no limite, e por outro lado, você já tem a Itália muito próxima ali, né? Então, ela percebe que ela está cercada de inimigos. Então, ela começa também a tecer suas relações políticas internacionais ali, diplomáticas, para tentar também fazer um acordo. E aí surge a Tríplice Entente, França, Inglaterra e Rússia. A reação dos franceses à política de aliança viria em 1894, com a assinatura de um acordo militar com o governo russo. Agora, por que com a Rússia? Porque a Rússia é um país eslavo, não quer a influência dos germânicos sobre ali, não sobre os países balcânicos. E não esqueçam que a Rússia já presenciou ali, não é, a tomada da Bósnia e Herzegovina, e ela também apoia, não é, que os sérvios montem a Grande Sérvia, que é unificar os países balcânicos sob a sua liderança. Então, a Rússia, não gostando ali do projeto expansionista da Alemanha e da Áustria-Hungria, prefere se juntar aos inimigos da Alemanha e da Áustria-Hungria. Então, quem é ali que é inimigo da Alemanha e da Áustria-Hungria? A França. Então, eles fecham um acordo. E aí só faltava mais um membro para formar a Tríplice Entente. Então, em 1907, a Inglaterra iria aderir, tanto como dando forma final que ficou conhecido como Tríplice Entente. O objetivo dos ingleses era neutralizar a política expansionista dos ingleses, não é? Aliás, perdão, a política expansionista alemã, tá? Então você percebe aqui que a Inglaterra, percebendo, não é, que a Alemanha ela está rivalizando com ela, está tentando ali também se fortalecer economicamente, que existe uma guerra armamentista. Esse contexto, gente, da formação de alianças, inclusive é chamado de paz armada. Olha só, paz armada. Paz armada. Você está no contexto que nenhuma nação declarou guerra oficialmente a nenhuma nação, mas em compensação elas estão fazendo alianças político-militares, como nós estamos vendo, e ao mesmo tempo
elas estão investindo em armamento, porque a qualquer momento pode eclodir uma guerra na Europa. Eles estão cientes disso. Né? A qualquer momento pode eclodir, certo? Então, nós temos aqui uma Europa, no final do século XIX, início do XX, que é uma panela de pressão, e a qualquer momento ela pode literalmente explodir. Então, nós temos aqui o desenho, né, mais prático das alianças, Tríplice Aliança, Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Itália, Tríplice Entente, Inglaterra, França e Império Russo. Mostrando no mapa como fica essas alianças, nós temos também alguns países que, quando estoura a guerra, ficam neutros. Então, nós temos países quando estoura a guerra no final de 1914. Então, nós temos Reino Unido, é claro que puxado pela Inglaterra, França, Bélgica, Império Russo, Sérvia, Montenegro, claro, países aqui eslavos, certo? E que formam a Tríplice Entente. E de outro lado, as potências centrais, que nós chamamos de Tríplice Aliança: Alemanha, Áustria-Hungria, tá? E Império Otomano, certo? E esses de branco são os países neutros que, por enquanto, não vão se meter aí em guerra no início de 1914. E aí vocês perguntam aqui, professora, eu estou vendo a Itália de branco, ela está como neutra. Aí você disse anteriormente que ela tinha entrado na Tríplice Aliança. Ok, ela entrou. Só que o problema é que quando ela percebeu que a Alemanha não ajudou ela a conseguir a Tunísia, que era do domínio francês, ela simplesmente quebrou o acordo. E detalhe, quando estourou a guerra, ela passou para o lado da Tríplice Entente, tá? A Itália simplesmente mudou de lado, virou casaca mesmo, como a gente costuma dizer, tá? E aqui, como eu falei para vocês, né, só faltava um acontecimento, alguma coisa para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial. E vem justamente o assassinato do Francisco Ferdinando, que simplesmente era herdeiro do trono austro-húngaro. Bem, esse é Francisco Ferdinando e Sofia, sua esposa. Ele é simplesmente sobrinho do imperador, não é, do Império Austro-Húngaro. Ele é herdeiro, certo? E ele é assassinado, tá, na capital da Bósnia-Herzegovina, que é justamente uma área dominada pelo Império Austro-Húngaro, tá? Arquiduque Ferdinando e sua mulher, ou Francisco Ferdinando, como se costuma dizer, a condesa boêmia Sofia Chotek, deixam a Câmara Municipal de Sarajevo a 28 de junho de 1914. Gente, essa daqui é uma foto colorizada, certo? Porque na época as fotos realmente, de fato, eram pretas e brancas. Mas aqui é uma foto que eu consegui colorizada. E é uma das últimas fotos tiradas, certo? Quando ele está saindo da Câmara Municipal, antes dele morrer com a Sofia, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, por que o assassinato do Francisco Ferdinando? Como eu falei anteriormente, só faltava, digamos, uma gota d'água para explodir esse caldeirão de rivalidade, de disputa. Pois bem, eu falei para vocês anteriormente que o Império Austro-Húngaro anexou a Bósnia-Herzegovina. Capital, olha aí, Sarajevo, certo? E que começou a surgir ali, por conta dessa anexação, uma série de atentados, não é? Inclusive sociedades secretas, com o apoio da Sérvia e principalmente do Império Russo. Não esqueçam que a Sérvia queria dominar ali aquela região para fundar a Grande Sérvia e se sente ameaçada pelo avanço do Império Austro-Húngaro, que é representado pelo Arquiduque Francisco Ferdinando. Pois bem, essa região, né, da Bósnia estava pegando fogo, digamos, como nós costumamos dizer,
E o imperador envia o Francisco Ferdinando e sua esposa para fazer, digamos assim, não é, uma visita à capital Sarajevo, que é capital, não é, da Bósnia-Herzegovina ou Herzegovina, tá? Então ele tinha, na verdade, que fazer um passeio a carro aberto, como vocês percebem aí nessa época, né? Você tem um carro aberto pela cidade, existia um trajeto e o objetivo era deixar bem claro, não é, enfim, que apesar de que o Império Austro-Húngaro estava dominando, não é, enfim, a Bósnia, mas que eles estavam deixando os cidadãos bósnios com tranquilidade, respeitando sua cidadania. Era para fazer, digamos assim, o H. Só que acontece que um grupo chamado Mão Negra planejou o assassinato justamente dele, tá? E envolveu estudantes na época, um deles, né, chamado Gavrilo Princip, tá? Tinha como objetivo, através de uma pistola, né, como vocês podem ver aí nessa figura, representando o momento, né, do assassinato do Francisco Ferdinando, de se aproximar do carro aberto no desfile que ele faz ali, né, na rua, e matá-lo. O primeiro estudante, não é, porque o assassinato envolveu um planejamento, certo? Ele tinha que jogar uma bomba. Só que quando ele joga a bomba cai né, não muito próximo do carro. A comitiva para, eles vão para a Câmara Municipal. O Francisco Ferdinando decide continuar com a comitiva, até porque não é, o povo estava esperando, enfim, ele não queria parar. Só que eles decidiram trocar, né, o itinerário, trocar rota. E eles esqueceram de falar justamente para o motorista do carro. Pelo menos esse é o que dizem, né, na época. E aí, nesse contexto, não é, que o motorista sai e pega a mesma rota que o Gavrilo Princip, não é, que é esse jovem aqui, né, nessa fotinha aqui, certo? Olha aqui, olhem aqui, esse que é o Gavrilo Princip, certo? Ele sai de uma, eu acho que era uma cafeteria onde ele estava, e imediatamente se aproxima do carro, e você percebe que a poucos metros, o tiro é praticamente a queima-roupa, ele dá tiros, não é, no Francisco Ferdinando, e também alguns tiros são, alguns acreditam que foi acidentalmente, também pego em Sofia. Alguns acreditam que ela estava inclusive grávida na época. Então, esse acontecimento, ele é de uma extrema importância dentro desse contexto, né? Então aqui nós temos, inclusive, ele é preso imediatamente. Olha, ele é chamado de terrorista porque ele faz parte ali da Mão Negra, né? Enfim, o terrorista sérvio Gavrilo Princip, à direita, é preso momentos após ter assassinado a tiros Francisco Ferdinando em Sarajevo. Então ele está aqui sendo preso, não é? Aqui imediatamente. E ele morre pouco depois, até mesmo antes de ser condenado, porque ele inclusive entrou na Mão Negra porque ele sabia que ele ia morrer porque ele estava com tuberculose, e nesse contexto, infelizmente, nós não temos tratamento eficazes contra a tuberculose, não é? E por muitos sérvios, até hoje, ele é visto como um herói, por acaso. E aí a gente volta, eu vou voltar aqui para vocês entenderem o quanto é importante o assassinato do Francisco Ferdinando. Pois bem, Francisco Ferdinando é assassinado, tá? Ele pertence ao Império Austro-Húngaro, tá? Aí o que acontece? O Império Austro-Húngaro
convoca, não é, a Sérvia para entregar todos os que estão envolvidos na morte do Francisco Ferdinando, e em um mês entregar as cabeças e os envolvidos, enfim. A Sérvia se finge literalmente, digamos assim, de morta, não é? Até porque ela tem o apoio ali, não é, do Império Russo. E aí, como nada acontece, enfim, não é, porque o Gavrilo Príncipe, ele mata, mas ele tem um mandante. Inclusive, nós sabemos hoje que tem pessoas extremamente importantes envolvidos ali no assassinato, inclusive de alta patente dentro das Forças Armadas sérvias, inclusive. Então, o Império Austro-Húngaro, dentro desse contexto que a morte do Francisco Ferdinando praticamente não se resolve, decide declarar guerra à Sérvia, um mês depois, praticamente. Como a Sérvia é aliada dos russos, os russos declaram guerra ao Império Austro-Húngaro. A partir desse momento, gente, o sistema de aliança é ativado. Aí, quando entra a Rússia, os alemães automaticamente, não é, dentro do sistema de alianças, como são aliados do Império Austro-Húngaro, declaram guerra ao Império Russo. O Império Russo, aliado da França, a França declara guerra ao Império Alemão e ao Império Austro-Húngaro. E, por último, entra a Inglaterra. Ou seja, em 1914, nós temos no segundo semestre, né, praticamente as principais nações europeias em guerra. A partir desse momento, a guerra ela acontece, não é, entre as nações começam a mobilizar seus exércitos. A gente não pode esquecer também que dentro desse contexto eles convocam não é, todos que estão na faixa etária, não só aqueles que já são soldados, mas também são convocados os jovens dentro da faixa etária de 18 anos. A gente ainda vai trabalhar ainda, não agora, não é, porque, como eu falei para vocês anteriormente, essa primeira aula é apenas para falar sobre o contexto, mas a segunda etapa é para falar sobre as fases da guerra, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, façam as perguntas de vocês. Eu espero também procurem, né, rever inclusive o vídeo se vocês não entenderem alguma coisa, porque é muito importante, principalmente essa questão da rivalidade, que eu sei que é um pouco mais difícil para vocês entenderem as fases da guerra, tá? Então a gente fica por aqui. Eu agradeço, não esqueçam de fazer suas perguntas, mandem suas perguntas e, por favor, não acumulem para ficar deixando de assistir os vídeos, tá? Obrigada.